intitulei essa comunicação Páginas de um Itinerário Epistolar, porque Ronald Carvalho, ele é, sobretudo, ele foi um diplomata, foi poeta, participou dos periódicos modernistas, mas ele, até por força da profissão, foi um grande escritor de cartas. Com ele se corresponderam os principais artífices das vanguardas da América Latina, do Brasil e de Portugal. E por falar, e ele, assim como ele escreveu para vários escritores intelectuais do mundo no seu tempo, ele também recebeu cartas. É por isso que eu começo com uma citação de uma carta, que não é inédita, já publicada, do Fernando Pessoa para Ronald Carvalho, que diz o seguinte: reparo de repente que a minha imaginação, à expensa da minha inteligência, fez uma crítica do seu livro. Fê-la amavelmente, como não podia deixar de ser, e porque assim o exigia nosso convívio. Esse fragmento coloca-nos diante de questões fundamentais para se compreender a relação estabelecida entre Ronald Carvalho e os intelectuais portugueses do seu tempo. Primeiramente, a ideia de um diálogo epistolar pode conduzir reflexões críticas derivadas da leitura atenta da produção do destinatário, que é o que Fernando Pessoa está fazendo nesta carta. Ele está lendo o livro Luz Gloriosa. Em seguida, como necessário complemento e num contexto mais amplo, a existência de convívio entre escritores e precisamente entre escritores brasileiros e portugueses. Referindo-se ao livro Luz Gloriosa, de Ronald Carvalho, que havia sido enviado a Fernando Pessoa por intermédio de Luís de Montalvó, como se pode perceber pela leitura da carta citada, o Fernando Pessoa vai analisar esse livro, vai compreender o meandro da fatura poética de Ronald Carvalho. Este exemplar deste livro, pertence hoje à Biblioteca de Fernando Pessoa e nele constam em manuscrito a dedicatória, a localização e a datação escrita da seguinte forma: para as mãos de Fernando Pessoa, fraternalmente, Ronald Carvalho, Rio de Janeiro, 1914. Então, quem quiser compreender, ver as cartas e ver também os livros que foram enviados de escritores brasileiros para os portugueses, basta entrar no site da casa, que lá constam todos os livros, alguns já digitalizados à disposição de todos os pesquisadores. Nesta carta que eu trago fragmento, Fernando Pessoa ocupa-se da poesia e dos motivos recorrentes de Ronald Carvalho, além de expor sua própria concepção de fazer poético e aconselhar o interlocutor com procedimentos técnicos e leituras. A aproximação dos dois modernismos envolve o universo das diferenças e singularidades culturais brasileiras e portuguesas frente ao cenário internacional. Mas, nesse mesmo contexto, eles não deixam de falar sobre como é fazer poesia. É fato que a intelectualidade brasileira amadurecia nesse contexto de tempo modernista e buscava meios de institucionalização e divulgação da sua cultura, como nós vimos ontem pelo trabalho que a nossa colega trouxe. O que faz do problema da autonomia da literatura brasileira sempre constante nas formulações dos autores da época, bem como nos exames sobre o período. Isso não significa, porém, que o Brasil tenha completamente repelido Portugal naquele contexto. E a figura de Ronald Carvalho, no interior desse projeto de universalização, importava aos dois países, porque a maneira cosmopolita com que se relacionou com a cultura exprime o projeto de modernização que interessava ao Brasil e que envolvia a envergadura do exercício diplomático que tinha como modus operandi o registro epistolar. Acontece, porém, que a correspondência de Ronald Carvalho é assinalada por ausências. Ausências das respostas dos destinatários, da continuidade do diálogo, ausências para o pesquisador de hoje. Essa característica da ausência foi o maior desafio que eu enfrentei ao desejar editar e anotar as cartas emitidas por Ronald Carvalho a Mário de Andrade. E foi uma circunstância que não poderia deixar de ter efeito sobre os procedimentos metodológicos, críticos e teóricos que deveriam ser assumidos no que se refere à atividade que eu havia desejado. Pensei muitas vezes em desistir. Muitas mesmo. Porque
como lidar com um conjunto epistolar com tantas lacunas. E eu considerava que esse trabalho estivesse fadado ao insucesso desde o seu nascedouro. Depois de muito ir e vir, percebi, por outro lado, que não poderia reduzir as cartas de Ronald e Mário ao aparato referencial e que, por isso, aquelas ausências poderiam iluminar problemas importantes da história literária. É importante eu falar da edição das cartas de Ronald e Mário, porque delas emerge a minha percepção da relação de Ronald de Carvalho com os portugueses. E é importante falar porque dela também eu trouxe uma maneira, depois de muito calejar, muitas dificuldades, eu trouxe uma forma eu pude compreender a especificidade da edição daquelas cartas. E que iriam iluminar, como eu vinha dizendo, os problemas de história literária, seus cânones e seus valores. A conservação de documentos se liga à questão da história literária e também à própria biografia do autor. Ronald Carvalho foi premiado no seu tempo, esse livro Luz Gloriosa foi premiado pela Academia Brasileira de Letras e várias outras obras do escritor receberam premiações, assim como ele também foi eleito príncipe dos prosadores brasileiros, título a que concorreram Monteiro Lobato, Oswald de Andrade, dentre outros escritores do seu tempo. E foi ele quem ganhou. Mesmo assim, ele foi relegado à condição secundária nos estudos especializados nos anos modernistas. Ele mesmo, que foi autor de uma história literária, inclusive mencionada por Antônio Cândido como paradigmática para ele. História essa que testemunha, em certa medida, o seu prestígio entre os pares. Poeta, diplomata, ensaísta, colaborador dos principais periódicos do seu tempo, a exemplo da Portuguesa Orfeu e da nossa Claxon, não teve um acervo pessoal conservado apropriadamente, culminando em perdas e dispersões que dificilmente serão recuperadas. Por outro lado, essas mesmas condições podem ser percebidas por outros caminhos, pondo em diálogo as cartas, com suas ausências, e o arquivo pessoal de Ronald de Carvalho. Dessa forma, encarar as cartas de Ronald não equivale à tentativa de erigir novo cânone, mas de entender a heterogeneidade do programa modernista conforme vivenciado naqueles anos a partir de múltiplas participações e colaborações, o que Mário de Andrade entendia muito bem, daí seus tantos e diversificados interlocutores com os quais ele também falava sobre Ronald de Carvalho. Uma das formas necessárias para o procedimento metodológico da anotação dessas cartas em particular foi operada, além da elaboração das notas, pela construção de um índice de temas e lugares, chamando a atenção para a recorrência de México, Peru e Portugal. São termos produtores de significados que só podem ser completados pelo diálogo incisivo das cartas com o que restou do seu arquivo pessoal. Sendo assim, vejamos este exemplar. Essa animação não deu muito certo. Essas seriam as palavras iniciais que eu acabei de falar. Aqui, então, esse é um exemplar, manuscrito, de uma das cartas emitidas de Mário de Andrade de Ronald Carvalho a Mário de Andrade. Dela me interessa agora, neste particular, o seguinte fragmento. Vamos lá, uma hora a gente chega lá. Debaixo de onde? Não sei. Travou? Talvez haja um problema de... Pronto. Dessa carta, eu transcrevi para esta fala o seguinte fragmento. Procura-me agora o chanceler do consulado português. É músico e funcionário. O Brasil está descobrindo Portugal. Já volto. Esse chanceler, ele fez as relações de amizade entre Brasil e Portugal, era ministro das Relações Exteriores também, e
Ronald Carvalho, então, pelo seu exercício diplomático, dialogava com ele. Uma carta longa, escrita essa carta que ele escreve para Mário de Andrade, foi escrita em diversos pedaços. E diversas vezes ele fala, já volto. E numa dessas vezes ele escreve isso, que vai conversar com esse chanceler. O Brasil está descobrindo Portugal. Diplomata na profissão, diplomata igualmente na construção do modernismo. Era esse o papel que cabia a Ronald Carvalho no programa modernista que estava em curso. A percepção dessa carta se enriquece pelo exercício da intertextualidade, que exprime o Ronald diplomata na profissão e na construção do programa modernista. Uma simples declaração como esta, o Brasil está descobrindo Portugal, traz à tona inúmeras possibilidades e cogitações acerca das relações entre nossos modernistas e os intelectuais portugueses. Reflexões estas, que como esta, têm sido essenciais na análise de Ronald a Mário, que, em cotejo com o arquivo do escritor, aprofunda o sentido do diálogo vivido entre os dois países. É por isso... Cadê? Tá com quem? Que a gente... Eu tenho um filho adolescente que fez animação excessiva para mim. Entre cartas e arquivos pessoais. Então, os procedimentos teóricos e metodológicos e críticos para reconstruir o debate cultural, foi necessário colocar as cartas e o arquivo junto. Esse aqui é um recorte encontrado no arquivo de Ronald Carvalho, que se trata de um artigo do escritor, o título é o seguinte, Ronald Carvalho, um artigo do escritor luso Malheiros Dias. Está no jornal O Imparcial e foi escrito em decorrência da morte de Ronald Carvalho. Ele faz, nessa matéria, um balanço da vida de Ronald Carvalho. Vocês podem ver melhor. Aqui. No arquivo de Malheiros Dias, é o espólio particular do escritor Malheiros Dias, que se encontra na Biblioteca Nacional de Portugal, onde eu estive para pesquisar, para fazer essa correlação entre o arquivo e os escritores portugueses. Nessa carta, disse o seguinte: venho mais uma vez abusar da hospitalidade da sua revista. Até com a generosidade a gente se habitua, especialmente quando se trata de uma generosidade igual à sua. Tenho o prazer de remeter-lhe um retrato do ministro plenipotenciário da Argentina no Brasil, cuja chegada se anuncia em breve. O doutor Moura, que é Moura de Araújo, parece vir bem intencionado em relação a nós. Já sabe o que são as boas intenções espanholas. Descontado, porém, o pico do iberismo peculiar a todos os nossos vizinhos, sobrará, pelo menos, a sutileza das artimanhas diplomáticas. Então, ele está colocando, através de Malheiros Dias, não só o Brasil no mapa europeu das relações interculturais, mas também a Argentina e, posteriormente, o México e o Peru, como eu havia mencionado. Permanecendo, então, na moldura que põe em cotejo cartas e arquivos pessoais, foi possível localizar no espólio de Malheiros Dias um conjunto razoavelmente expressivo de cartas de Ronald Carvalho dedicadas a ele, tais como essa e outras também. Esse aqui é um cartão de agradecimento e de votos de Feliz Ano Novo. Eu não tive a possibilidade, não tive condições, não é permitido, fotografia ainda. Mas eu pude copiar, por isso eu transcrevo aqui. Esse é um cartão que está no espólio de Malheiros Dias. E aqui, João de Barros, outro escritor, com quem também Ronald Carvalho se correspondeu. E também é um agradecimento entusiasmado sobre uma matéria que o João de Barros escreveu sobre a obra de Ronald Carvalho. Mais expressivo é o relacionamento dos escritores brasileiros, e principalmente Ronald Carvalho, mas não exclusivamente Ronald Carvalho, com Antônio Ferro. Antônio Ferro, que participou da Orfeu, ainda muito jovem, mas também da Claxon. E no arquivo dele, que está na Fundação Antônio Quadros,
Está no acervo Antônio Quadros, na Biblioteca Municipal de Rio Maior, em Portugal. E nele nós encontramos nomes como de Drummond, Bandeira, Cecília Meirelles, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e muitos outros. Não foi à toa que, nesta carta, o Ronald Carvalho, depois de agradecer a presença de Ronald entre nós, diz o seguinte: folgo em saber que os nossos amigos de São Paulo acolheram as suas conferências com entusiasmo e sinceridade. Quando aparecerá o seu livro editado no Lobato? Que venha prontamente. Mando-lhe com muita satisfação as palavras que escrevi para a festa do Trianon e agradeço-lhe carinhosa ideia que você teve de juntá-las à sua nova e maravilhosa estética. Esse livro, A Idade do Jazz Band, foi publicada por Monteiro Lobato, cujo exemplar com dedicatório encontra-se na Biblioteca Mário de Andrade. Faz parte do acervo de Mário de Andrade. Além dessas cartas escritas a partir dos anos 20, Ronald Carvalho também escreveu, na sua juventude, e se correspondeu com os principais artífices do modernismo português. A exemplo da carta que eu citei, que ele recebeu do Fernando Pessoa, ele vai se corresponder muito proximamente com Luiz de Montalvor. Essa é outra carta para Antônio Ferro. E aqui as cartas de juventude para Luiz de Montalvor. E ele diz o seguinte: os dias chegam como um aroma selvagem da terra úmida. Dos alpendres silenciosos voam, de vez em quando, grandes pombos de asas cinzentas. As gárgulas têm uma respiração asmática do velho guerreiro e as flechas iluminam-se de mercúrio as faíscas rápidas do alto. Como nós podemos ver por esse pequeno fragmento, essas cartas escritas nos anos 10, em torno da construção da Orfeu, são cartas em que os temas da poesia de Ronald Carvalho estão sendo elaboradas na carta. Não são cartas de relações culturais ou de construção apenas de propaganda, como vão ser as cartas publicadas nos anos 20. As cartas dos anos 10 são cartas de tentativas temáticas que serão posteriormente percebidas, identificadas na fatura poética do escritor. Essas cartas são invariavelmente com esse teor, mas também exprimem. Esse aqui é um outro exemplo de paisagem, que ele fala da paisagem, que é um tema recorrente na obra do Ronald Carvalho. Mas, além disso, ele vai também mostrar que, nas cartas ao Montalvor, nós podemos perceber a existência de um diálogo com outros escritores, a exemplo de Mário de Sá Carneiro. E ele diz o seguinte: essa é uma carta longa para o Mário de Sá Carneiro, para o Luiz de Montalvor, e sobre o Sá Carneiro ele diz: o Mário de Sá Carneiro enviou-me uma carta bizarra e linda. Os versos que a acompanham têm uma expressão que transcende a língua. Não se os lê. Entra-se neles como numa feeria, como Paris devia entrar no ateliê de Gustave Moreau. Breve os transcreverei na careta. Que fazer? Então aqui nós temos uma pequena ideia de que maneira Ronald Carvalho via a revista Careta, que existiu esse diálogo. Então, através do acervo de Montalvor, dessas cartas, a gente pode percorrer, buscar as cartas de Sá Carneiro a Ronald Carvalho, que eu não localizei ainda, assim como não localizei as de Mário de Andrade, nem o nosso Mário de Andrade, nem o deles, o Sá Carneiro, eu encontrei essas cartas, mas elas existiram, tanto que há menção a essas cartas recebidas. Então, novamente, há um só tempo, esse exemplar nos leva ao diálogo panorâmico com os portugueses e com o arquivo pessoal de Ronald Carvalho. Ainda na carta de Montalvor, no parágrafo seguinte, ele diz: minha plaquete sobre a sua arte está quase pronta e chama-se Antônio Carneiro, a paisagem e a figura. No arquivo de Ronald Carvalho, no arquivo pessoal, nós encontramos o manuscrito dessa plaquete que ele menciona na carta, que é o texto do Antônio Carneiro. Então, de volta ao arquivo de Ronald, aqui era só isso que eu queria fazer, era só nessa carta, que fala do Antônio Carneiro, que é Luiz de Montalvor. Luiz de Montalvor é o pseudônimo do Antônio Carneiro.
Fernando Pessoa, voltando ao início da fala, com a sua acuidade própria e que dispensa apresentações, dialogou com o jovem poeta Ronald Carvalho. Posteriormente, Almada Negreiros, celebrando os 30 anos da Orfeu, interpreta os desdobramentos da participação de Ronald na Orfeu, dizendo o seguinte. Desculpa. Ronald Carvalho, precisamente o escritor brasileiro, colaborador de Orfeu, escreveu nos Estudos Brasileiros: o nosso dever é destruir o preconceito europeu. Deixemos de pensar em europeu, pensemos em americano. Isto quer dizer, o que para o português representa o europeísmo, é evidente para o brasileiro o americanismo. E isso se trata de um inquérito literário, de que participa Almada Negreiros, e ele está falando, discorrendo sobre as consequências, os desdobramentos da Orfeu no seio da Europa. E, para ele, a presença de Ronald Carvalho na Orfeu vai se espraiar pela América Latina de igual modo. E, por isso, a importância do diálogo entre Brasil e Portugal, naqueles momentos de construção do modernismo, porque iria se desdobrar de Portugal para toda a Europa e do Brasil para todo o continente americano. Assim, encaminhando para o final, é possível relacionar a correspondência com outras fontes. E nessa relação, Portugal é um paradoxo para o Brasil nas primeiras décadas do século XX. Não é possível afirmar simplesmente que houve diálogo ou que não houve, como se muitos dizem que eles se desconheciam pura e simplesmente. Todo posicionamento binário é inoperante do ponto de vista crítico. Nós temos que perceber a complexidade desse relacionamento. Há um só tempo, Portugal representava atraso e novidade. Rever esse convívio através da epistolografia de Ronald Carvalho pode tornar claras as formas técnico-formais do fazer poético e os meios de militância e de propaganda dos grupos empenhados na inovação estética e cultural do Brasil. Suas cartas ganham relevo também se vistas em confluência com o que se conservou em seu espólio, a exemplo de um longo estudo datiloscrito sobre o futurismo e análises da poesia portuguesa sua contemporânea. Se vanguarda, em sua acepção moderna, relaciona-se com formas aguerridas de manifestação muito assimiladas pelos modernismos dos dois países, cabe anotar que os instrumentos vanguardísticos de que se serviu o Brasil fomentaram tanto a nova linguagem como estilo, como as formas de ação organizada e propaganda. Assim encaminhada, é tempo de concluir essa comunicação, não sem antes mencionar que as questões que ora formulo a respeito das relações entre os modernistas dos dois países e o modo de proceder a esta investigação só tem sido possível pelas condições lacunares em que se encontravam as cartas de Ronald a Mário de Andrade. Ainda